a gente estava falando sobre a questão dos 5 pilares da inteligência emocional hoje, né? Uhum. Então, Daniel Goleman, ele estruturou esses 5 pilares, sendo o primeiro que tu acabaste de citar, né? Conhecer as próprias emoções. Então, o que eu estou sentindo para poder ajudar o outro? Né? Então, primeiro é se ver, se reconhecer, identificar a sua emoção. Ah, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou feliz. O que eu estou sentindo naquele momento? Né? Para poder tomar ação, ter alguma ação. Porque se só puxar pela inteligência, pelo consciente, a gente não vai agir, às vezes, adequadamente para aquilo que a nossa emoção diz. O segundo é controlar as emoções. Então, o que eu posso ter? Isso Eu é posso muito fugir, eu importante. posso ter um ataque. Exato, eu posso ter um ataque, eu posso brigar com a sogra? Não, porque a coitada, né? Até deve estar vivendo uma situação muito complexa num país que não é o dela, né? Um clima que não é seu. Isso. Então, o que o outro precisa de mim, que eu tenho que controlar, às vezes até me segurar, né? Para que aquilo flua de uma forma mais tranquila. Então, controle, né? Conhecer as emoções e controlar. Depois, uma automotivação, né? Qual é a meta? Qual é o meu objetivo? O que vai acontecer em determinado prazo? Né? Onde é que eu quero chegar? Tomei atitudes iniciais, identifiquei o que eu sinto, mas e a partir de então, o que vai acontecer? O próximo é a empatia, que é o que as pessoas mais conhecem, né? A questão da empatia. Então, é aquela identidade, aquela identificação de se colocar no lugar do outro, mais do que isso, né? Sentir o que o outro está sentindo. Não somente se colocar no lugar, mas é se posicionar de forma a que aquele outro tenha... como é que ele sente para que eu possa ajudar da melhor forma. Né? E, por último, que ele fala, né? Que é o saber se relacionar com os outros. Então, de que forma eu vou me posicionar para conseguir me relacionar com os outros. E aí, a partir disso, Silvana, quando eu me dei conta de que, já há meses atrás, antes da questão da guerra, antes da guerra, né, eu percebi, e eu tenho um grupo de pessoas que principalmente são de Portugal, e eu percebi que as pessoas, quando vão morar no exterior, elas se preocupam com a questão do dinheiro, né, claro, quanto que eu vou levar de dinheiro, né, para viver em outro país. Elas se preocupam se eu vou ter emprego ou não, se preocupam com a mala que eu vou levar e o que eu vou me desapegar, mas muitas vezes elas não se preocupam com o equilíbrio emocional que elas estão. De um novo recomeço. E aí, de novo, recomeço. De uma mudança. Então, aí... Exatamente. Então, eu abordo às vezes sobre o luto, mas eu não vou entrar aqui, não é o nosso tema, mas essa questão do recomeçar e daquilo que eu vou me desapegar. Onde é que está a minha estrutura para recomeçar do zero? Muitas vezes é recomeçar do zero mesmo, é levar uma mala e começar do zero. Né? E aí esse apoio terapêutico a brasileiros no exterior, eu achei ele, assim, muito importante para que as pessoas compreendam que não é só fazer uma mala e ir embora. Não é tão simples como a gente faz, porque não é essa simplicidade. A questão é muito mais complexa. E é como tu falasse, se trabalha durante anos isso. Não é uma coisa da noite para o dia, agora eu vou, né, mudar de tal lugar para tal lugar. Não. É um processo de anos. Eu passei isso 23 anos também. Uhum. Né? Então, são anos de acompanhamento. E mesmo assim não é fácil. Realmente. Eu acho que... Pode falar, complementa aí. Não, eu ia dizer assim, realmente, às vezes você se prepara para morar fora ou para mudar para uma situação e você prepara toda a parte externa, né? Como você falou, a financeira, a casa, o Você vai ter trabalho, emprego, mas você não se trabalho. prepara emocionalmente, você não tem uma estrutura para lidar com aquilo, né? Então, até isso atrapalha um pouco os seus planos, os seus projetos, né? Porque eu digo porque eu vivenciei isso no início, né? Das minhas Sim. mudanças. Eu toda empolgada, cheia de projetos, de planos, né? E quando chegava lá, o meu emocional não estava preparado para aquela mudança. Então, eu tinha tudo na Sim. minha mão, né? Eu tinha o trabalho, quer dizer, meu esposo estava com trabalho, nós estávamos com casa, estávamos, assim,
financeiramente estruturados, tudo, mas eu não estava bem, né? É tanto que nessas ocasiões eu cheguei a enfrentar momentos de depressão, né? Eu entrei em crise de depressão assim profunda mesmo, porque meu emocional estava desestruturado, minhas emoções estavam em frangalhos, eu não tinha me preparado para lidar comigo mesma em uma situação nova, né? Uma situação que para mim naquele momento era complexa. Então, É hoje uma guerra interna. Uma é guerra interna. exatamente, e volto a dizer que isso me assustou. Você falou uma palavra aí que foi interessante, essa guerra interna. Por quê? Eu acabei de sair de uma guerra física, né? Uma guerra real que eu estava vivendo. Eu comentei isso com meu esposo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a situação é, é, continuou em cima da guerra, mas mudou o que eu estava vivendo. Porque lá era guerra de bombardeio de tudo. Aqui era uma espécie de guerra interna, onde eu tinha que enfrentar é, é, a exposição, entendeu? Toda essa exposição. Aí eu volto a falar, eu não tinha me estruturado para isso. Quando eu saí de Sim. lá, a minha mente não estava voltada para isso. Eu estava pensando, vou chegar no Brasil, vou chegar lá, vou ter o apoio da minha família, tal. Mas eu não estava preparada para quando chegasse aqui essa exposição que estava havendo. Então, assim, Aham, entendeu? Ainda eu me entendi. balancei um pouco, né? Eu me desestruturei um pouco, mas consegui me reequilibrar. Por quê? Porque eu já tinha passado por esse tipo de situação antes com essas mudanças, né? Então você fica Sim. com as lições no subconsciente e você começa a tomar o controle daquilo que você achou que ia perder ou que balançou por algum momento, né? Então, Aham. realmente, agora o apoio, como você falou logo no início, o apoio psicológico para pessoas que lidam com isso, né? Porque essa live também está voltada para isso, o emocional. Então, o apoio psicológico, sabe, para quem ainda não sabe lidar com isso, para quem não sabe lidar com essas mudanças, com esses desapegos, com esses conflitos internos, é um apoio assim fundamental, entendeu? Porque ele vai direcionar você juntamente com uma profissional para você aprender a se conhecer, conhecer suas emoções, saber lidar com ela, para poder, depois disso, a partir disso, lidar com as coisas externas que estão acontecendo. Porque para você lidar com as situações externas, os problemas que vão surgindo, é necessário que você também é, saiba lidar primeiramente com você mesmo, com as suas emoções, né? Então, o apoio de uma psicóloga, um apoio de uma terapia, isso se, se lá, ou durante todo esse meu percurso, eu tivesse tido esse apoio, eu teria, digamos, avançado muito mais rápido, talvez não tivesse entrado naquelas crises depressivas que eu falei para você, né? Isso teria me Uhum. facilitado. Mas eu não tive e eu não tive a sabedoria de procurar, né? Hoje eu reconheço Sim, isso, hoje eu entendo a importância disso, né? É, sim. porque eu aprendi na marra mesmo, na marra. Então, assim, geralmente para as pessoas que lidam, que vivem isso, mas não sabem lidar, o acompanhamento, a terapia principalmente com um profissional qualificado como você, entendeu? Uhum. Obrigada, Silvana. Obrigada.